Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem nas galerias desta casa e pela TV Câmara, não há como subir à tribuna na sessão de hoje, primeiro dia de sessão plenária, após a gravíssima tragédia ocorrida na nossa cidade, sem que o sentimento não seja o sentimento de consternação, o sentimento de tristeza, o sentimento de frustração diante da impossibilidade de fazer algo para aquelas pessoas que perderam de maneira triste as suas vidas ou por seus entes queridos que sofrem e que estão sofrendo tanto com essa tragédia na cidade de Niterói. Não haveria outro o tema a ser discutido nessa casa durante as sessões plenárias dessa semana, que não a situação das áreas de risco em Niterói, que não a questão fundiária em Niterói, que não a questão da habitação de interesse social em Niterói. Presidente, eu parabenizo Vossa Excelência pela sensibilidade do adiamento da votação do plano diretor, para que essa semana pudesse acolher esses debates sobre a questão fundiária e a questão das áreas de risco na cidade de Niterói. Isso já foi tema da sessão plenária da manhã, da sessão plenária extraordinária, quando a Câmara votou aqui nessa casa em regime de urgência e com a devida dispensa de interstício em primeira e segunda votação, e tive a oportunidade de eu ser o vereador que pediu a dispensa de interstício, o projeto que prevê o pagamento do aluguel social, para tentar de alguma forma minimizar os impactos patrimoniais, ao menos, daquelas mais de 20 famílias que perderam as suas casas nessa grave tragédia. E também, presidente, de parabenizá-lo pela forma como conduziu essa sessão de maneira muito célere, votando essa matéria. Num esforço conjunto de todos os vereadores, independente de base, oposição, independente de ideologia e de partido político. E o que eu queria trazer para esse debate, vereador Sandro, trazer para esse debate, vereadora Talíria, trazer para esse debate, vereadora Verônica Lima, que são vereadores que eu sei que têm a sensibilidade nesse tema, é a questão do planejamento da cidade para a identificação das áreas de risco. Eu não quero, nesse momento aqui, fazer nenhuma fala, nem que busque a culpabilização de algum agente público, mas também não que busque a inocência clara e comprovada e a isenção de culpa de qualquer agente público. Quero fazer uma fala aqui, vereador Renato Carello, responsável, no sentido daquilo do que essa casa pode contribuir para que a cidade tenha um mapeamento claro das suas áreas de risco, para que tragédias como essa, para que tragédias como a de 2010 não voltem em hipótese nenhuma a acontecer na cidade de Niterói. E nesse sentido, presidente, quero aqui apresentar alguns questionamentos de maneira muito republicana, mas que farei ao Poder Executivo oficialmente, e quero inclusive convidar todos os vereadores da casa a assinarem esse ofício, com relação ao atual estágio do plano de identificação de áreas de risco na cidade de Niterói. Em 4 de fevereiro de 2016, através da Emusa, a Prefeitura firmou um contrato com uma empresa cujo nome é Talveg Consultoria e Projetos Geológicos, e talvez haja aqui alguma falha na pronúncia, para soletrarmos T-H-A-L-W-E-G, ou Talweg, não sei qual é a pronúncia correta, Consultoria e Projetos Geológicos, para a elaboração do plano de mapeamento de áreas de risco pelo valor de R$ 210,36, com um prazo de 8 meses, ou seja, fevereiro de 2016, prazo final para entrega desse trabalho, outubro de 2016. A ordem do início, porém, foi dada apenas em junho de 2016.
Portanto, o plano deveria ter sido entregue à Prefeitura no prazo de 17 de fevereiro de 2017. Porém, em 22 de novembro de 2017, cerca de 9 meses após a data para a marcação da entrega do plano, contratado pela Prefeitura por R$ 1.500.000 aproximadamente, foi feito um termo aditivo ao contrato, prorrogando-o por 3 meses. Portanto, novembro de 2017, o plano deveria ter ficado pronto em fevereiro de 2018. Ocorre que em 14 de março de 2018, foi publicado um novo termo aditivo, o segundo termo aditivo a esse contrato, prorrogando esse contrato em mais 3 meses, a contar de 2 de março de 2018. Ou seja, ele deveria ter ficado pronto 2 de março, 2 de abril, 2 de maio, 2 de junho de 2018. Porém, em 19 de maio de 2018, foi publicado mais um termo aditivo, o terceiro termo aditivo. Dessa vez, sem ampliar o prazo para entrega do mapeamento das áreas de risco da cidade, mas ampliando e aumentando o valor desse contrato em R$ 356.394,04. Não houve aditamento do contrato em prazo, mas houve aumento do valor do mesmo. Portanto, já se esse contrato, o valor total dele é de aproximadamente R$ 1.800.000. E o prazo para a entrega do plano de identificação das áreas de risco de Niterói, já contados todos os aditivos publicados pela Prefeitura de Niterói, não é o prazo contrato, não é o prazo inicial do contrato, é o prazo já após todos os aditivos do contrato, seria 2 de junho de 2018. Pois bem, até hoje, esse plano não é público, esse plano não existe, esse plano não foi entregue, esse plano não foi usado para aquele que deveria ser, vereador Carlos Macedo, o seu objeto principal, que é, após, Talíria, a identificação das áreas de risco da cidade, o tratamento daquelas áreas, seja no sentido da adequação delas e da supressão do risco por obras, por contenções, por tantas outras intervenções, seja sendo a última medida, mas muitas vezes necessária, a remoção daquelas famílias e o encaminhamento delas para unidades, o reassentamento daquelas famílias para outras unidades habitacionais ou para o aluguel social, enquanto as unidades habitacionais não ficaram prontas. Portanto, temos um contrato iniciado em fevereiro de 2016, que até outubro de 2018, praticamente 3 anos depois, vereador Paulo Henrique, não trouxe qualquer tipo de estudo concreto apresentado pela Prefeitura de Niterói, à sociedade de Niterói e aos técnicos da Prefeitura que vão, após o estudo feito, ver o que vai ser feito em cada área de risco. Eu não quero aqui fazer ilações, ter conclusões precipitadas. O que eu quero aqui é fazer um pedido a esse poder que encaminhe o questionamento à Prefeitura de Niterói. Em que estágio está a elaboração deste plano? Quais foram os motivos para 3 aditamentos do contrato que fazem com que o prazo de entrega do plano tenha passado inicialmente de 17 de fevereiro de 2017 para 2 de junho de 2018? Quais foram os motivos que ensejaram a necessidade desse prazo ser tão ampliado dessa forma? E quais são os estudos já entregues por essa consultoria à Prefeitura de Niterói, mesmo sem a elaboração final do plano de identificação de áreas de risco? Por que falo isso, vereador Sandro? Porque o contrato
que eu tive acesso, porque está na transparência da Prefeitura, prevê que a empresa entregue, no item J da cláusula 4ª, se eu não me engano, que a empresa entregue um relatório mensal à Emusa com um resumo do trabalho elaborado mês a mês. É fundamental, líder Cal, e eu queria, inclusive, que Vossa Excelência assinasse esse ofício comigo. Eu acho que esse não é um questionamento de todos os vereadores. Eu acho que esse é um questionamento dessa casa enquanto Poder Legislativo, após uma tragédia que vitimou 15 pessoas, que deixou dezenas de pessoas desabrigadas, e esse é um questionamento da sociedade de Niterói. E a sociedade de Niterói tem cobrado respostas do poder público sobre áreas de risco na cidade. Primeiramente, respostas do Poder Executivo, vereador Leonardo, mas também respostas de nós, enquanto vereadores, enquanto legisladores, enquanto parlamentares dessa cidade, que devemos, no acompanhamento dessas questões, cobrar a execução das boas políticas públicas e, quando estas não são feitas, cobrar a elaboração das mesmas. O tema das áreas de risco em Niterói, vereador Betinho, é um tema grave. Eu quero aqui reconhecer de público, enquanto parlamentar de oposição, que a gestão municipal nos últimos 4 anos avançou nas contenções de encosta. É verdade que muito precisa ser feito nessa área na cidade. Tem muitas encostas ainda que fazem com que unidades habitacionais estejam em áreas de risco. Mas também é verdade que muitas obras em encostas foram feitas. Mas o principal é a identificação de todas as áreas de risco da cidade. Todas. Para que a política pública, vereadora Verônica, não seja a política pública da mitigação do fato, mas que seja, presidente, a política pública da prevenção, da identificação, da possibilidade de análise e de percepção. Aquela unidade habitacional, aquela casa encontra-se numa área de risco, aquela casa pode continuar ali, contanto que haja uma intervenção infraestrutural, ou aquela casa precisa ser realocada em um outro local e precisará ser realojada. Portanto, esse plano não é uma trivialidade. Esse plano não é uma questão que pode perpassar a banalidade. Esse plano talvez, uma cidade como a nossa, das políticas públicas mais importantes que Niterói deva fazer. Portanto, vereador Betinho, nós, vereadores, certamente todos nós aqui, tenho certeza. Vereador Bruno, só passar a presidente para o Gustavo, eu gostaria de apartear o vereador. Tenho certeza que todos nós aqui, que independente das nossas divergências políticas, acredito com toda sinceridade que cada um aqui quer o melhor para a nossa cidade. Que todos nós moramos aqui, vivemos aqui, nossa família está aqui. E tenho convicção que essa tragédia tocou igualmente a todos nós, abalou igualmente a todos nós, sensibilizou profundamente a todos nós. Tive a oportunidade de falar ainda no sábado com alguns colegas e vi como todos estavam profundamente abalados por uma tragédia que, sem dúvida nenhuma, marca uma página triste na história da nossa cidade. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida do envolvimento pessoal, emocional de cada vereador e de cada agente público dessa cidade, do prefeito inclusive, com essa tragédia. O que nós devemos, nesse momento, é tentar buscar forças para olharmos adiante e para compreendermos o que pode ser feito para se evitar que essas tragédias novamente aconteçam na nossa cidade. E a elaboração do plano municipal de identificação de área de riscos é fundamental para isso. Há uma empresa contratada no município há mais de 2 anos para isso. Paga, e eu estou já na transparência da prefeitura, não consegui fazer o levantamento todo, mas vendo quantos empenhos já foram feitos dentro desse contrato, para ver desse valor total que já foi
efetivamente pago, mas certamente parte dele já foi efetivamente pago essa empresa, paga com dinheiro dos contribuintes niteroenses para fazer esse plano. E esse plano não está pronto. E esse plano não é público. E esse plano não foi apresentado aos vereadores, à sociedade, aqueles que eventualmente moram em uma área de risco e foram identificados por esse plano. Por isso, presidente, acho que a melhor maneira é oficiarmos a prefeitura, mas a obtenção dessa resposta é fundamental. Se o Lidercal puder talvez convidar aqui o presidente da Emusa para falar sobre esse contrato, convidar aqui, não sei se a Defesa Civil tem uma participação dentro desse contrato específico, mas nós precisamos entender por que um plano que foi contratado em fevereiro de 2016, ao custo de mais de R$1.800.000 do orçamento municipal, e que poderia, se identificado a comunidade da Boa Esperança como uma área de risco, poderia sim ter evitado algum tipo de tragédia como essa, porque esse plano ainda não está pronto. Eu publicizo o ofício para todos aqueles colegas que quiserem assinar, está aqui comigo, assim, ao final da minha fala, começo a colher as assinaturas, e acho que essa é uma questão, vereadora Tratino, que sensibiliza a todos nós e que todos os vereadores devam se engajar no sentido de elaborar políticas públicas para que tragédias como essa nunca mais voltem a acontecer na nossa cidade. Presidente.